Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, permaneça com cada um de nós. Aqueles que nos acompanham na internet podem abrir em Mateus, capítulo 5, e os que estão aqui também. Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 13. Louvado seja Deus, porque eu vou continuar o que o nosso irmão Lucas disse. Aqui o Senhor Jesus irá descrever as características dos seus discípulos, descrever as características daqueles que habitarão com ele. Ele descreveu em Mateus capítulo 5 e poderíamos dar um título de o perfil do verdadeiro cristão, o perfil daqueles que são cidadãos do reino de Deus. E antes disso iremos fazer uma breve oração antes de irmos ao texto, irmãos. Senhor, nós te damos graças mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvir, de ler, de entender a Tua palavra e pela liberdade que ainda temos neste país de cultuarmos a Ti, Senhor, em comunidade, cultuarmos a Ti coletivamente. Senhor, fala conosco pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, que Satanás não roube a semente da palavra, a fim de que nós não creiamos, Senhor. Toma nossas mentes cativas, Senhor, e leva todo pensamento em obediência a Cristo neste momento. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir e ler o texto em Mateus capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao verso 13. As 8 ou 9 bem-aventuranças que o Senhor Jesus descreveu. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmão, o Senhor Jesus aqui vai trazer as características daqueles que iriam segui-lo. As bem-aventuranças não é para buscá-las, mas porque já cremos, nós temos essas bem-aventuranças. Isso é para deixar muito claro. Não é que o cristão ele vai buscar essas coisas, ele recebe essas coisas. Ele recebe cada característica que o Senhor Jesus vai descrever aqui nesses 13 versículos, do 1 ao 13, irmãos. Do 1 ao 12, perdão. Do 1 ao 12. Aqui, o contexto, para irmos do maior para o menor, considerar o contexto, o Evangelho de Mateus tem como público-alvo os judeus. Por isso, o Senhor Jesus vai usar a expressão reino dos céus. Lá em Lucas, ele vai revelar reino de Deus. Em Mateus, ele vai dizer que é reino dos céus. Por quê? Porque muitos judeus, como até hoje, esperavam um Messias que iria resolver as questões terrenas, políticas e sociais daquela época, diante da grande opressão do Império Romano ali, irmãos. Então o Senhor Jesus vai descrever: meu reino não é deste mundo, é o reino dos céus, é um reino espiritual, um reino inabalável e que jamais passará. Mateus capítulo 5, 6 e 7 vai tratar do maior sermão da Bíblia. Martinho Lutero, comentando sobre esses capítulos, disse: se tivéssemos só esses 3 capítulos, o Evangelho de João e a carta aos Romanos,
seria o suficiente para vivermos de modo digno do Evangelho, irmãos. Por quê? Porque a ética do reino de Deus está descrita nesses 3 capítulos da Bíblia. Em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Aqui, irmãos, foi pregado pelo maior pregador, e que não foi o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo. O maior sermão não foi dado e confiado ao apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João. Foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Foi dado ao verbo vivo que desceu do céu, meus irmãos. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus estava diante de uma multidão, mas foi aos seus discípulos que ele direcionou esse sermão. Porque no verso 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Os discípulos ali talvez tiveram uma visão e um ouvir privilegiado, além daquela multidão, meus irmãos. E interessante que o Senhor Jesus vai dizer bem-aventurados. Bem-aventurados, irmãos, vai tratar e aponta para a ideia de ser mais do que feliz, pleno, satisfeito e completo. Se vocês lerem Eclesiastes no capítulo 2, não precisam abrir, vai dizer que Salomão ele vai buscar felicidade em diversas coisas. Nos romances da vida, na música, nas construções e edificações, e vai buscar a felicidade em diversos aspectos da vida terrena. E o interessante é que em Eclesiastes, no capítulo 2, que é aquele famoso versículo que se repete várias vezes, a vida debaixo do sol e vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador, ele vai tratar justamente disso depois que ele experimenta tudo. Ele mesmo se experimenta, irmãos. Não é que ele olhou para alguém. Ele mesmo é o próprio experimento em busca dessa felicidade. E ele, no final, termina frustrado e vai dizer: tudo é vaidade, é vão e é vazio. Ou seja, a felicidade não está em ter, a felicidade está em ser. É justamente isso que o Senhor Jesus vai descrever. E não só felizes, mas mais do que felizes. Ou seja, um grau muito mais elevado, meus irmãos, do que a felicidade que esse mundo prega e que esse mundo defende e busca. Cada bem-aventurança revela o perfil do verdadeiro cristão e do habitante e dos habitantes desse reino. O Sermão do Monte, como eu disse, vai revelar a ética. Seria muito bom, meus irmãos, tirarmos um tempo da nossa vida e estudar esses 3 capítulos, porque ali há princípios para todas as áreas da nossa vida. No versículo 1, meus irmãos, Jesus ele sobe ao monte. E estudando esse texto, eu fui lá para Êxodo capítulo 19, não precisam abrir se quiserem anotar, mas do 18 ao 20, é interessante que antes de Deus dar os 10 mandamentos, a lei do Senhor, os 10 mandamentos, as 2 tábuas a Moisés, interessante que Deus ali desce ao monte. Aqui o Senhor Jesus sobe ao monte. Ali, Deus ele fala através de trovões, fogo, relâmpago, e que se até um animal tocasse aquele monte, seria fulminado, exterminado. Interessante que aqui o Senhor Jesus também vai trazer essa lei, a lei do reino de Deus. E aqui Jesus, meus irmãos, já faz essa mediação, ele sobe ao monte, e com a sua voz mansa, suave e humilde, ele passa a ensiná-lo. No versículo 2, ele vai dizer, e ele passou a ensiná-los, irmãos. Nós crescemos, nós aprendemos, nós mudamos, quando a gente é ensinado, e louvamos a Deus pela vida do pastor Bruce e diversos irmãos que aqui estão, e que não estão aqui também, e que já passaram por aqui, que nos ensinam, irmãos. Verso 3 vai dizer, a primeira característica, irmãos. Interessante o irmão Lucas na memorização. Ele falou, para examinar, ele falou para as características, e falou algo interessante que a gente vai tratar em uma dessas bem-aventuranças, que é o autoexame. Saber se estamos realmente andando de conformidade com a palavra de Deus. Esse texto, essas bem-aventuranças, devemos sempre consultá-las, irmãos, meditá-las, de período em período em nossa vida, para ver se de fato estamos caminhando como discípulos, como verdadeiros servos do Senhor. Impressionante que até mesmo o mundo, muitas vezes, quer impor a maneira como os cristãos devem ser, as características dos cristãos, querem ditar isso, irmãos. E vemos inúmeros eventos gospel, ou ditos gospel, tomado o nome de Deus nesses eventos. Recentemente tivemos
ali na Fonte Nova, e milhares de pessoas, e muitas pessoas se declarando filho de Deus, que é ovelha, e etc, irmãos. Porém, irmãos, será que há essas características que iremos estudar em todas aquelas pessoas? Será que há em nossas vidas essas características, meus irmãos? Será que de fato isso está e habita em nós? É isso que iremos tratar aqui no versículo 3, irmãos. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras traduções tem, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo não está falando da pobreza financeira, não está falando do estado de autocomiseração de muitas pessoas, que muitas vezes só estão andando lamentando. Talvez vocês conheçam pessoas assim, sempre estão para baixo, sempre estão choramingando, sempre são coitadinhas, sempre estão caídas para baixo, sempre estão ali com autocomiseração. Não é essa a pobreza de espírito que o Senhor Jesus descreve. Também não é a pobreza financeira, irmãos. Também não é. Qual é a definição dessa bem-aventurança? A primeira, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É os reconhecer, irmãos, sua total incapacidade e a sua total dependência de Deus. Dependência da graça de Deus. São pessoas vazias de si mesmas e total dependentes, meu irmão, da graça, da sabedoria de Deus. Incrível que há um comentário de J.C. Ryle, que ele diz assim: no alfabeto do cristianismo, a humildade é a primeira letra, meus irmãos. E é justamente essa primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus ele vai traçar. O perfil do verdadeiro cristão, ele é humilde, irmãos. Ele reconhece o seu estado de miséria, ele reconhece seu estado de pequenez, ele reconhece suas limitações, debilidades e seu estado de pecado, como foi dito aqui pelo nosso irmão Lucas na memorização. E interessante que Efésios capítulo 4, verso 1 e 2 vai dizer: rogo-vos, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. E a primeira letra, a primeira palavra que ele vai dizer, característica é com toda a humildade. Ou seja, andem como pobres de espírito. Andem nessa característica, meus irmãos. É viver buscando e debaixo da graça de Deus, considerando, irmão, tudo na vida cristã como graça e misericórdia da parte do Senhor, reconhecendo os méritos de Cristo em todas as coisas, meus irmãos. Essa é a primeira. Agora a segunda, irmãos. Bem-aventurados os que choram. Aqui é um paradoxo, o Senhor Jesus coloca. Como é que eu vou ser feliz se eu vou chorar nessa vida? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A segunda característica daqueles que seguiriam a Cristo é o choro. E por quê, irmãos? Se a primeira eu reconheço o meu estado de miséria, de incapacidade, de insuficiência à parte do Senhor, à parte da graça de Deus, eu vou chorar pelo meu estado. Eu vou reconhecer os meus pecados. Eu vou reconhecer que quando eu peco, o Espírito Santo, lá de Efésios 4, 29 e 30, vai dizer que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É por isso que aqui não é uma santificação, irmãos. Aqui é uma definição do perfil do verdadeiro cristão. Porque a tristeza em nós, antes da conversão, o pecado era brincadeira, o pecado era prazeroso, o pecado era o nosso amigo, estávamos casados com ele. Nunca iríamos enxergar por nós mesmos, estaremos cegos, estávamos cegos. E aqui o Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurado, mais felizes os que choram, mais felizes os que lamentam seus pecados, mais felizes são aqueles que se entristecem por causa do pecado, e não só pelos seus próprios pecados, mas também, meus irmãos, pelo estado em que vivemos, pelo estado em que estamos, talvez em nossa rua, em nosso bairro, a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país, a nível de mundo, meus irmãos. Eles choram. Não tem como você enxergar a perdição desse mundo e você sorrir apenas, e você achar que não está acontecendo nada, e vocês acharmos que está tudo tranquilo, tudo está caminhando bem, irmãos, quando você vê a moralidade despencando por alto abaixo. E em face disso, o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro,
Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, vai dizer que e o justo Ló se afligia pelo que via e ouvia. O justo Ló ali de Sodoma e Gomorra, irmãos, que não é diferente dos nossos dias, que os nossos dias caminham para muito maior, uma sociedade muito mais terrível do que a de Sodoma e Gomorra, irmãos. E ele se afligia pelo que via e ouvia, corrupção, pecado, imoralidade de todas as formas e tipos. Não sei se vocês viram a aberração agora da UFBA, de um ensino que não vale nem a pena mencionar aqui, irmãos. E tantas injustiças, irmãos. Tantas e tantas tragédias, tanta imoralidade, tanta mentira sendo disseminada, injustiça sendo disseminada entre as pessoas, entre a sociedade, irmãos. Então, por isso o cristão ele choraria. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Não é um choro de perder um parente, de perder algum dinheiro, de perder alguns reais. Não é o choro de ter desagradado alguém. Eu entristeci aquela pessoa. Não. É chorar pelos seus próprios pecados e os pecados da sociedade. E não é só derramar as lágrimas, mas é um estado de aflição. É um estado de estarmos contritos. Como diz em Isaías, no capítulo 57, que Deus habita no alto e sublime trono, mas habita também com o aflito, com o abatido. No capítulo 57, versículo 15, irmãos. Salmo 51 também, Davi vai trazer essa tristeza. O meu pecado está sempre diante de mim, conheço as minhas transgressões. Davi lamentou aquele momento, Davi lamentava. Irmãos, por isso que o cristão chora. Mas aqui, meus irmãos, há uma promessa, porque serão consolados. Temos o Senhor Jesus, o nosso advogado, aquele que nos consola, aquele que nos perdoa, aquele que intercede junto ao Pai, meus irmãos. Próxima característica, meus irmãos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora o Senhor Jesus vai tratar da mansidão, que não é só uma questão aqui de temperamento, meus irmãos. Há muitas pessoas que são calmas, que são bem tranquilas, mas que são tão maléficas, meus irmãos. São tão mentirosas, são tão injustas, meus irmãos. É um engano tão sutil. Então o Senhor Jesus não está tratando de temperamento, até porque o apóstolo Pedro não era manso no temperamento. Não era manso no temperamento. Talvez Judas o fosse, no temperamento Judas o fosse. Mas o apóstolo Pedro no temperamento não. Por quê? Porque aqui há um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Mansidão, meus irmãos. O Senhor Jesus disse, em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, olha a vida do Senhor Jesus Cristo. Não relutou contra a vontade de Deus. Se submeteu à vontade de Deus. Não revidou aos que o insultavam. Não agiu conforme o seu bel prazer, meus irmãos. Mas pôde suportar muitas afrontas. Pôde suportar muitos momentos ali de contendas. Muitos momentos ali de inveja dos fariseus. E aqui, meus irmãos, eu quero abrir em Gênesis, no capítulo 13, porque falar de Cristo é na ordem do absoluto, mas então vamos falar de outro pecador e que exerceu essa mansidão. Abram em Gênesis, capítulo 13, do verso 5 ao verso 9, irmãos. Gênesis, capítulo 13, verso 5 ao verso 9. Olha que exemplo de mansidão aqui na Bíblia. Diz assim: Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve o que? Contenda, disputa ali entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Verso 8. Disse Abraão a Ló, olha o manso aqui, irmãos, olha o perfil, olha o exercício dessa mansidão. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda essa terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda,
irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Eles não estavam ali, Ló não busca disputar, Ló não busca, porque eu sou seu tio, eu tenho que exercer meu direito a qualquer custo. Não, ele dá a opção, não iremos contender como os nossos pastores. Ele exerce aqui a mansidão, meus irmãos, mostrando a nós que é possível também agirmos dessa forma. Se somos discípulos de Cristo, somos mansos como o nosso mestre. Então, meus irmãos, sermos compassivo, brando e benigno, irmãos. Essa é a terceira característica, meus irmãos. Obrigado. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui, meus irmãos, mais uma característica do cristão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Meus irmãos, se vocês notarem, toda a Escritura ela foi escrita de forma lógica, até na sequência de como a Bíblia foi colocada, nos leva a um pensamento coerente. Não tem o porquê. As bem-aventuranças é um desses textos, irmãos. Deus, em sua sabedoria, em sua soberania, como, irmãos, Ele introduz, como que eu vou chorar se eu não sou humilde de espírito? Como eu vou reconhecer minhas próprias falhas se eu não ser humilde de espírito? Então é impossível. Então há uma sequência lógica nas bem-aventuranças de como elas foi colocada. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui não é, irmãos, o clamor da justiça social e terrena, irmãos. Aqui não é a justiça desse mundo, irmãos, que só declina, que só vai de alto a baixo. A definição aqui, irmãos, é pelas coisas espirituais, porque Romanos 8, verso 5, vai dizer que os que são da carne cogitam das coisas da carne, mas os que são do Espírito cogitam das coisas do Espírito, irmãos. Salmo 27, verso 4 vai dizer, Davi disse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor no seu santo templo. Então, irmãos, o cristão ele tem fome e sede pelas coisas espirituais, meus irmãos. E aqui, Senhor Jesus trata fome e sede, duas necessidades vitais da nossa vida, de comer e de beber. Sem isso, nós morremos. Assim é o cristão, irmãos. Se ele passar 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, ele deve sentir fome e sede de justiça, irmãos. Como podemos passar uma semana, 2 semanas, às vezes até um mês, sem tocar na Bíblia, sem orar, sem às vezes vir à casa do Senhor, sem praticar, exercitar a piedade, meus irmãos? Como podemos, meus irmãos, como não sentir fome e sede, enxergar, nossa, eu estou morrendo, eu estou sem a presença de Deus, eu não estou lá como Davi no Salmo 27, verso 4, uma coisa peço ao Senhor, a presença de Deus. Essa seria uma das características, essa é, irmãos, uma das características do cristão, do discípulo de Cristo, fome e sede de justiça, fome e sede pela sua santificação, meus irmãos. Aqui está. Essa deve ser a nossa fome, meus irmãos. Vamos para a próxima bem-aventurança, meus irmãos. Misericordiosos, verso 7. Verso 7, irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, meus irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos, aqui, mais uma bem-aventurança, mais uma característica daqueles que seguiriam ao Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, ser misericordioso não é fazer o bem sem olhar quem. Há muito ditado nisso, principalmente aqui em nossa cidade. Não é fazer o bem a todos, de qualquer forma, de qualquer jeito, sem discernimento. Eu sou misericordioso, eu vou emprestar de qualquer forma, eu vou doar de qualquer forma, eu me compadeço da situação dessa pessoa. Não, meus irmãos.
Não é isso. Muitas vezes nós estamos sendo misericordiosos e contribuímos para o mal de outra pessoa, para alguém que é preguiçoso, para alguém que exercemos a misericórdia de um estado, de alguém do nosso próximo, mas ali ele vai reverter isso para coisas más, irmãos, para vícios, para tantas coisas, porque a característica, meus irmãos, dos discípulos de Cristo é a misericórdia, mas é a misericórdia com discernimento, meus irmãos. Ele tem um andar compassivo, ele exerce o perdão, porque sabe o quanto de Deus ele foi perdoado, meus irmãos, o quanto os seus pecados foi perdoado. Está vendo a sequência lógica? Os misericordiosos estão depois dos que choram, depois dos pobres de espírito. Ou seja, meus irmãos, ele sabe o quanto Deus o perdoou, por isso ele não julga de qualquer forma as coisas. Ele não condena o seu próximo, porque ele sabe de onde Deus o tirou. Ele sabe de onde Deus o resgatou. Ele sabe o preço, entende e compreende o Evangelho, meus irmãos. Sabe o quanto ali, o preço, cada gota de sangue ali naquela cruz foi derramado em seu favor. E há um princípio disso aqui nas bem-aventuranças, da bem-aventurança, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é apenas para ser repetida. Há princípios ali para a vida do cristão. E se vocês olharem em Mateus capítulo 6, verso 14 e verso 15, é justamente os misericordiosos, irmãos. Diz assim, Mateus capítulo 6, verso 14 e verso 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se eu não perdoar aos meus irmãos, se eu não perdoar talvez parentes, pessoas mundanas, até mesmo os nossos inimigos, de certa forma, meus irmãos, como seremos misericordiosos? Como seremos semelhantes ao nosso Deus? Quantas pessoas no meio evangélico, irmãos, está tendo tanta aversão à igreja, tanta aversão ao local, templo, igreja. Tenho me deparado com inúmeras pessoas que dizem, eu sigo a Deus, mas na igreja eu não vou mais. Na igreja eu não vou mais. Por quê, irmãos? Encontraram pessoas que não são misericordiosas, que elas falharam, pecaram, condenaram elas, expulsaram elas, afastaram elas, não estendeu a mão. Eu vi uma frase interessante que diz, quando o irmão cai, qual é a primeira parte do corpo que vai ao chão? É a mão ou a língua? Então, meus irmãos, interessante porque aqui devemos olhar para nós, irmãos, e sermos misericordiosos. Estender a mão para os nossos irmãos nas circunstâncias, nas necessidades, perdoando. Nós não devemos ser como os discípulos a certa altura, que o Senhor Jesus entra na aldeia dos samaritanos, me recordo o versículo aqui, mas o Senhor Jesus vai pregar, eles não recebem, saem, e eles oram para que fogo dos céus descesse. Como são misericordiosos? E Jesus pergunta, de que espíritos sois? Que espíritos vocês têm? Vocês não são misericordiosos? O amor habita em vocês? É isso aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus trata e que os discípulos e os seus discípulos deveriam ser, e que nós devemos ser, meus irmãos, misericordiosos, irmãos, porque alcançarão misericórdia, irmãos. Assim como a régua que Deus nos mediu foi a régua de Cristo, e Ele nos perdoou, meus irmãos. Assim devemos também exercer esse perdão aos homens. Verso 8, irmãos. Aleluia, verso 8. Aqui talvez é o ápice de tudo que o Senhor Jesus disse e de tudo que o Senhor Jesus falou. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É um versículo que deveria estar sempre diante de nós. Talvez aqui seja a maior promessa de toda a Bíblia, e nenhuma promessa supera a essa, irmãos. Que aqui implica a vida eterna também. O Senhor Jesus nos deu a vida eterna. E no verso 8 ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. 1 Samuel 16, 7
diz assim que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O homem vê o aspecto externo, mas o Senhor o interno, o Senhor vê o coração, meus irmãos. Então, o que não é essa bem-aventurança? O que o Senhor Jesus não está dizendo nessa bem-aventurança? A religiosidade, irmão. O cumprimento dos exercícios da vida cristã. Pode ser orar, pode ser meditarmos, pode sermos aqui, pode ser pregar o evangelho, pode estar discipulando uma pessoa, pode fazermos o bem, exercermos a caridade. Não é de forma religiosa, meus irmãos. Porque aqui, irmãos, os fariseus, eles cumpriam perfeitamente as leis cerimoniais. Interessante que em Mateus capítulo 15, eles vão criticar o Senhor Jesus Cristo, porque os discípulos comeram sem lavar as mãos. E eles colocaram mais ênfase nessas coisas do que nas principais. O Senhor Jesus está descrevendo, é por isso que no próprio Sermão do Monte, o Senhor Jesus no verso 20 diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça, se o vosso viver, irmão, se a vossa retidão não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais vocês estarão comigo em glória. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Jamais vocês ingressarão nesse reino, irmãos. Por quê? Porque a justiça dos fariseus, a característica dos fariseus, era a hipocrisia, irmãos. E a hipocrisia vem do verbo, vem do grego de ser um ator. Isso é ser um hipócrita. É ser um ator. Os atores de filme e de novela são hipócritas, no literal da palavra. Porque eles não são aquilo que são. Não são aquilo que estão encenando, contracenando e etc. Então, é uma ilusão aquilo ali. Então, o Senhor Jesus aqui está dizendo o contrário. Verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, irmãos. O Senhor Jesus aqui, irmãos, no contexto desse versículo, estudando também, aqui o Senhor Jesus trata o cristão como um ouro, irmãos, como algo precioso. O ouro é um dos metais mais nobres que tem. E eu conheço um ourives e eu vi o processo da purificação do ouro, até fazer uma joia e etc. E o ouro, irmãos, é um dos metais mais nobres e relativamente o que tem quase nenhum resquício. Mas mesmo assim ele precisa ser purificado. Então assim também é o cristão, limpo de coração. Significa, irmãos, na prática essa implicação dessa bem-aventurança. Significa uma santidade interna, irmãos. Significa ser limpos onde ninguém vê, irmãos. Significa a nossa santidade começa em nosso coração. A nossa santidade começa, irmãos, no nosso secreto, onde não há reconhecimento, onde não há aplausos, onde não há exibição, onde não há nenhuma performance em nossa fé, em nossa vida, melhor dizendo. E o interessante é que essa bem-aventurança trata, irmãos, de não termos ídolos em nosso coração. Limpos de coração é a mesma coisa do que o nosso Deus disse em Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. O coração do cristão, ele em primeiro lugar é só de Deus. Ele não disputa Deus e a sua esposa, Deus e o seu casamento, Deus e os seus filhos, Deus e as atividades religiosas, Deus e o ministério, irmãos, Deus e o meu trabalho, Deus e o entretenimento, Deus e o meu próprio corpo, o meu próprio eu. Não, irmãos, limpo de coração é ter Deus acima de tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então o Senhor Jesus disse que aqueles que seguiriam, aqueles que seriam cristãos, aqueles que tomariam seu nome, seriam limpos de coração. Limpos de coração, meus irmãos. Lá em 1 João capítulo 5, verso 21, último versículo dessa carta, diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos que disputam com Deus. Guardai-vos dos ídolos que vão disputar com Cristo em seus corações. E somos tentados, irmãos, a termos ídolos, a nutrirmos ídolos em nosso coração. Talvez não as imagens de escultura, talvez não
os ritos religiosos, meus irmãos, mas ídolos tão secretos que disputam a presença de Deus, irmãos, em nossa vida. Então aqui o Senhor Jesus trata que santidade e felicidade, irmãos, caminham juntos, irmãos. Caminham juntos, irmãos. E falando sobre ser internamente, falando sobre ser no secreto, John Bunyan vai dizer, irmãos, e essa é uma das marcas mais profundas do verdadeiro cristão, e que está em Mateus também, 6,6, para não ficar só em palavras de homens. Verso 6, capítulo 6, verso 6, irmãos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai, que está o quê? Em secreto. Que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui, irmãos, uma das maiores marcas daquele que segue a Cristo, irmãos, é a sua oração secreta, é ter sua vida de comunhão com Deus, a parte de tudo e de todos, irmãos, a parte dos seus filhos, a parte da sua esposa, por mais que nós, muitos aqui casados, devemos orar juntos com as nossas esposas, devemos ter o nosso tempo com elas, com os nossos filhos, com toda a nossa família, mas devemos ter em primeiro lugar nossa comunhão com Deus, irmãos, individualmente, a nossa comunhão com o Pai, irmãos, e essa aqui, irmãos, vai trazer os limpos de coração. Eles têm essa características, irmãos. É por isso que John Bunyan disse, irmãos, olha que frase, irmãos, a oração secreta separa os bodes das ovelhas. A oração secreta separa os verdadeiros cristãos dos não cristãos, irmãos. Muitos oram no templo, muitos oram apenas aqui, muitos oram apenas em público. Há muitos e muitos e muitos, irmãos. Eu estou aqui sendo genérico no termo, irmãos. Mas o verdadeiro cristão, ele ora no seu secreto. Por quê? Porque ele é limpo de coração, ele quer ter a comunhão com Deus, ele quer crescer no conhecimento da palavra, ele quer ver Deus na revelação deste livro, irmãos. Ele quer ouvir a voz de Deus através deste livro, irmãos. Limpos de coração, irmãos. Por quê? Porque verão a Deus, irmãos. Implica isso aqui, tanto aqui como na eternidade, irmãos. Como vai subir uma pessoa cheia de ídolos no coração, como ela habitará com Cristo em glória, cheia de ídolos no coração, irmãos. E um ídolo que pode vir sobre nós e nos tentar é a avareza também, irmãos. O Senhor Jesus nos advertiu quanto a isso. Estou batendo nesse ponto porque essa é a mais profunda para mim de todas essas bem-aventuranças, irmãos. E tem a promessa máxima para as nossas vidas. Os cristãos buscam tanto as promessas, não é? As promessas, eu quero a promessa, abarrotam igrejas, conferências e tantos lugares atrás das promessas. Olha as promessas aqui, irmãos. Note que para cada bem-aventurança há uma promessa. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Receberam um reino, irmãos, que não pode ser abalado, que jamais passará, que as portas do inferno dariam contra esse reino. Olha o cristianismo. Olha como tem sobrevivido a tantas e tantas frentes de batalha, há tantas portas do inferno contra a igreja, contra o cristianismo. O reino dos céus, irmãos, é estabelecido através da igreja nesse mundo. Olha outra promessa, seriam consolados, irmãos. Teriam perdão do Salvador, não viveriam debaixo da culpa, irmãos. Não é isso que aflige os homens? A culpa, o vazio nesse mundo. Herdarão a terra, irmãos. Haveria uma promessa, haveria uma recompensa, irmãos, para os mansos. Seriam fartos, tendo fome e sede de justiça, irmãos. Seriam saciados, ser farto, afortunados, eles teriam muitos bens. Não é isso, irmãos? Sermos cristãos, quantas bênçãos espirituais temos em Cristo, quantas teremos na glória, irmãos? Alcançaríamos misericórdias. Já parou para pensar isso? Que você achou misericórdia da parte de Deus? E muitos lá fora ainda não achou misericórdia da parte de Deus? Que João 3,36 vai dizer que o estado do homem, ele permanece sobre a ira de Deus, permanece? Não é sobre a misericórdia de Deus permanece.
O estado judicialmente do homem é condenatório, irmãos. E você achou misericórdia da parte de Deus, eu achei misericórdia. Aqueles que me ouvem, se já creram em Cristo, acharam misericórdia, irmãos. E misericórdia não nos tratar conforme nós merecemos. Você não deveria ser tratado dessa maneira, mas você foi tratado dessa maneira. Eu não deveria ser tratado dessa forma, mas eu fui tratado dessa forma, irmãos. Há um Deus compassivo, há um Deus benigno, há um Deus que intercede por cada um de nós, meus irmãos. Alcançamos misericórdia, irmãos. Olha aqui que promessa, irmãos. Mas talvez isso seja pouco diante de muitos cristãos hoje, meus irmãos. Talvez isso seja pequeno e não entendam a profundidade disso, meus irmãos. E aqui, irmãos, outra promessa, porque verão a Deus, irmãos. Verão a Deus. Estaremos e teremos um corpo glorificado, irmãos. Teremos um corpo, habitaremos com o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estaremos uns com os outros na glória eterna, irmãos. Aqui implica também de permanecermos, de crescermos, de recebermos mais da presença de Deus, irmãos. De andarmos com o Senhor, como Enoque que andou com Deus, irmãos, em sua época, em sua geração. De caminharmos com Deus, de ter Deus, termos o Senhor como a nossa companhia. Como a nossa companhia, irmãos. E agora, verso 9, outra característica, meus irmãos, daqueles que seguiriam ao Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui o Senhor Jesus Cristo diz, irmãos, intitula, irmãos, que seriam chamados filhos de Deus. Olha que título nós temos. Filhos de Deus seriam chamados. E por quê? Porque seriam promovedores da paz, irmãos. Não seriam aqueles que iriam colocar mais lenha na fogueira. Não andariam nas contendas. Não andariam em disse e me disse, meus irmãos. Não andariam, irmãos, disseminando, meus irmãos, contendas neste mundo, inveja neste mundo. Talvez vocês estejam lembrando, lá em Tiago, capítulo 13, meus irmãos. Vamos abrir, por favor, por gentileza, Tiago no capítulo 3. Memorizamos esse texto há poucas semanas. Tiago no seu capítulo 3. Verso 18. Verso 15, irmãos, desculpa. 3,15 de Tiago. Confirmando essa bem-aventurança aqui, irmãos. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois o quê? Pacífica, paz. O cristão andaria em sabedoria, e uma das características dessa sabedoria é a paz, irmãos. O cristão é um agente de paz. E no verso 18, ora, é em paz que se semeia o quê? O fruto da justiça, para os que promovem a paz. Agora, eu quero fazer uma observação, irmãos. Não é ser paz e amor. Não é nós não denunciarmos o erro, o engano, o pecado. Não é olharmos tudo e acharmos que está tudo bem, porque eu sou paz e amor, e a ninguém iremos desagradar. O dia de ninguém nós não iremos querer incomodar, irmãos. Não é isso que o Senhor Jesus disse. Quantos confrontos o Senhor Jesus teve? Aos fariseus, até mesmo os discípulos. Quantas advertências, meus irmãos, naquilo que era pecaminoso. E aqui, meus irmãos, essa bem-aventurança é aqui, meus irmãos, a nossa influência neste mundo. Pacificador, promover a paz. E
Preste atenção que essa bem-aventurança tem uma conotação ainda maior, irmãos. Talvez vocês não vão esquecer isso aqui. Quando você prega o evangelho a uma pessoa, e você ensina, você mostra seu estado, que você está perdido, que você precisa se arrepender, irmão, que se você morrer nesse estado de pecado, você vai para o inferno, que vocês não terão a vida eterna, se vocês partirem para essa vida, você está sendo um agente de paz, porque os homens estão em inimizade contra Deus. O estado do homem é de inimizade. Se eu não me engano, em Oséias 4:6, vai dizer que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque só o mentir, o perjurar, o adulterar, e etc., irmãos. Então, quando pregamos o evangelho, estamos promovendo a paz de Deus entre os homens. O apóstolo Paulo não falou isso em 1 Coríntios capítulo 5, se eu não me engano, no verso 18 em diante, que disse, 2 Coríntios, que disse que ele recebeu o ministério da reconciliação, irmãos. Reconciliar o quê? Ambas as partes. O homem com Deus. Quando pregamos, irmãos, o evangelho, também estamos promovendo a paz entre Deus e os homens, irmãos, caso eles se arrependam e creiam no evangelho. Por fim, irmãos, essas duas últimas bem-aventuranças, uns dizem que é um, outros dizem que é duas, mas talvez na sua aplicação pouco importa, elas estão interligadas. Diz assim, verso 10 e verso 11. Outra característica daqueles que serviriam ao Senhor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim, irmãos, de semelhante modo, perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui o Senhor Jesus também dá uma característica que aqueles que o seguiriam sofreriam perseguições. Sabemos, irmãos, que estamos aqui no Ocidente e pela soberania, misericórdia e graça de Deus, essa perseguição não é de forma ainda direta para nós, em termos da nossa liberdade. Talvez não esteja distante disso ocorrer. Mas, no Oriente, meus irmãos, ter essas características aqui implica em sermos perseguidos. E talvez para nós não teremos uma perseguição, ou talvez aqui alguns já passaram, ou estão passando, ou podem passar. Talvez a perseguição não possa ser ao fio da espada, não possa ser de uma arma, de uma prisão, mas podemos ser rejeitados, excluídos de ciclos, rejeitados, irmãos, por muitos que dizem ser nossos amigos. Por quê? Porque apresentamos o fruto de cada bem-aventurança, irmãos. E que pode implicar nisso, irmãos. Porque nós não iremos andar, nós não andamos no curso deste mundo. Os nossos gostos, os lugares, a nossa preferência e prioridade, irmãos. E aqui eles seriam perseguidos, afrontados, insultados, irmãos. Muitos usados daqueles que se convertem em famílias que têm outras religiões e que sofrem essa perseguição. São excluídos de casa. São tirados, apartados das suas famílias. É um bem-aventurado, irmãos. É mais do que felizes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus começa com a promessa e termina com a mesma promessa. No verso 3 ele disse, porque deles é o reino dos céus. No verso 10, ele também repete essa promessa, porque deles é o reino dos céus. Vocês receberam esse reino, que jamais serão tirados de vocês.
Vocês podem ser presos, perseguidos, ultrajados, maltratados, encerrados em prisões, como muitos apóstolos foram. Mas o que está em vocês, nenhum homem pode tocar. Satanás não pode tirar, irmãos. Ninguém pode tirar, irmãos. Interessante que Satanás tentou tirar isso. Tem um relato na história da igreja, se eu não me engano, foi Policarpo, que na última ceia que ele teve, os guardas vieram e não quis matá-lo imediatamente. Eu já estou encerrando, irmãos. Não quis matá-lo imediatamente, mas queria que ele negasse a sua fé. Estava ali em perseguição em face da morte, para que ele negasse ao seu Deus e ao seu Cristo. E ali interessante que ele vai dizer: eu tenho servido a Deus até aqui, como posso negá-lo logo neste momento? Ele estava diante da perseguição, diante da espada, literalmente, a ser morto, a ser executado. E aqui ele demonstra, irmãos, essa bem-aventurança. Regozijai, ele fez isso. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Há um relato também de um puritano, que eu não me recordo o nome aqui, que eu li recentemente em um livro. Ele estava à face da espada do juiz, ele iria ser executado. Interessante que ele diz, ele faz assim, irmãos: põe a mão no seu coração, que eu vou pôr no meu coração. Qual é o coração que está batendo mais forte, o meu ou o seu? Ele tinha certeza, irmãos, a paz que ele tinha, a paz que excede todo entendimento, que ele, a partir dali, ele entraria no gozo do teu Senhor. Olha que, sabemos que isso é só pela graça de Deus, irmãos, que humanamente falando isso é impossível. Mas olha aqui a certeza da salvação, a certeza da glória. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Daniel, Jeremias, Isaías. Tantos profetas, irmãos. Tantos profetas que tiveram essas características, que tiveram essas qualidades, meus irmãos, que também foram perseguidos. Assim seremos nós. E aqui está, meus irmãos, o perfil do verdadeiro cristão. Claro que isso aqui, irmãos, é um resumo. Cada bem-aventurança dessa daria uma pregação inteira, irmãos, um estudo completo, irmãos. Mas aqui, sintetizando cada uma delas, irmãos, resumindo cada uma delas aqui, seriam, e deve ser, a qualidade de todo aquele que ingressa no reino de Deus. Se aqueles que estão me ouvindo, ou alguém que aqui esteja, irmãos, ou que um dia irá ouvir essa mensagem, ao crer, irmãos, ao se arrepender, a confiar em Cristo, esse é o perfil dessa pessoa. Esse é o perfil. Ser pobre de espírito, chorar pelos seus pecados, ser manso, ter fome e sede de justiça por Deus, pela sua palavra, pelo seu reino. Ser uma pessoa misericordiosa nessa terra. Ser limpo de coração, não ter ídolos, não ter disputas entre si no seu coração. Ser pacificador, não ser uma pessoa que promove contendas. E também, irmãos, ser rejeitados. Porque a identidade forte é aqui, irmãos. E ela divide todos os lugares para onde passa. O Senhor Jesus era inteiro fazendo a vontade de Deus. Ele não tinha um compromisso em particular com Deus, em público com as pessoas, irmãos. Ele buscou agradar ao seu Pai em todos os momentos. Por isso seremos perseguidos. Por isso seremos excluídos muitas vezes. Nós não seremos amados por todos. Nós não teremos o carinho de todos. Porque essa é, irmãos, uma das características daqueles que seriam os discípulos de Cristo, irmãos. Perseguidos por causa da justiça. E eu queria dar um rápido comentário. Irmãos, certa feita, conhecendo um irmão, numa empresa que eu trabalhei, tinha muitos funcionários. Muitos. Tinha uns 400 funcionários. E ele veio para mim e sempre comentava: irmão Silvano, eu estou sendo perseguido aqui, por isso, por aquilo outro, por isso, por isso, por isso. E parecia que ele era um piedoso e que dava um bom testemunho
na empresa. Então eu pensava sempre nessa bem-aventurança. Nossa, você está sendo perseguido porque você é um cristão de fato. Mas com o passar do tempo eu fui observando, caminhando, vendo ali o testemunho dele. E não era um bom funcionário. Professava ser cristão. Mas não estava sendo perseguido pelo seu chefe por causa da justiça. Por ser santo, por não praticar as mesmas injustiças que os colegas praticavam. Mas por ser negligente no trabalho, por não obedecer o princípio cristão que devemos submeter aos nossos patrões, trabalhar como para o Senhor e não para os homens. Então eu vi que não era essa bem-aventurança, era o contrário. Era o contrário, era bem-aventurados os preguiçosos, porque eles serão perseguidos por causa da preguiça, irmãos. Seria esse o versículo. Então, meus irmãos, não é por causa dos nossos pecados que seremos, não podemos ser. Até porque em 1 Pedro, no capítulo 4, do 14 ao 16, ninguém sofra como malfeitor, ninguém sofra cometendo injustiça, se intrometendo em negócio alheio, mas sofra por ser cristão, sofra, suporte por servir ao Senhor. Aí sim há a bem-aventurança, aí sim somos filhos de Deus, aí sim, ó Senhor, estou sofrendo, mas é para louvor do teu nome, eu estou suportando essa dificuldade, essa adversidade, principalmente nas repartições, que é onde 2/3 da nossa vida, onde a gente passa, onde a gente vive, irmãos. Ali devemos demonstrar, irmãos, essa bem-aventurança, essa mansidão, e sermos perseguidos, caso ocorra, por causa da justiça. E em João 15, 18 e 20 vai dizer: se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se odiaram a mim, odiarão a vós outros. Então devemos ter isso em mente, irmãos. Não é o servo maior do que o seu Senhor, meus irmãos. E aqui, irmãos, encerrando, apenas algumas rápidas, 2 aplicações para a nossa vida, irmãos, dessas bem-aventuranças. Estamos encerrados. Irmãos, nós temos sido autoconfiantes em nós mesmos, confiamos em nossa performance, quando lemos bastante a palavra, quando estamos assíduos no culto, quando estamos bem com a nossa vida de oração, é a nossa performance em nós mesmos que está depositada a nossa esperança. Temos sido, irmãos, pobres de espíritos, temos dependido de fato da graça de Deus, temos sentido tristeza ao pecarmos contra o nosso Senhor, de verdade. Ficamos tristes durante a semana, porque muitas vezes podemos envergonhar o nome dEle. Temos sentido tristeza pelos nossos pecados. Temos, diante das notícias, rido apenas, jubilado apenas, irmãos. Como esse mundo que parece que é um parque de diversão, mas não é. Temos sentido tristeza. Eu lembro de David Wilkerson, que lendo um livro dele, ele passando ali em Nova York, nos guetos de Nova York, e ele parava ali e chorava, meus irmãos, por causa da perdição de tantos drogados, que onde ele evangelizou a muitos. Ele sentia tristeza, irmãos, parava, chorava, lamentava. Tem um livro dele chamado Tocar a Trombeta em Sião, a Cruz e o Punhal, que ele vai tratar disso, irmãos. Ele fala muito disso. Temos sentido essa tristeza, irmãos, ao ver a perdição que está em nossa volta? É uma reflexão. Temos nutrido os ídolos, irmãos. Temos nutrido ídolos em nosso coração. Há ídolos em nosso coração, em nossa busca pelo Senhor. Porque lá em Jeremias há uma promessa também. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso muitas pessoas não encontram ao Senhor. Está disputando Deus com tantas coisas, irmãos. Como se lá em Isaías capítulo 42, verso 8, se eu não me engano, que diz: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor às imagens de escultura, ou a qualquer outro tipo de ídolo, irmãos. Tenho exercido perdão às pessoas, irmãos, ou tenho nutrido o rancor, o ressentimento. Incrível porque, irmãos,
A vingança, ela não nos consola, irmãos. Por isso devemos ser misericordiosos. Temos sentido fome e sede de justiça, sede por Deus, sede pela presença de Deus, de estarmos com Ele, irmãos. Temos sido agentes de contenda ou promovedores da paz? Temos tido, meus irmãos, isso em nossa vida, aplicado isso em nossa vida? E a segunda aplicação, irmãos, aqui é os consolos para a nossa vida, irmãos. O primeiro deles, as promessas, irmãos. Inúmeras promessas aqui nós temos. Recebemos um reino que não pode ser abalado, irmãos. Não será abalado por nenhuma ideologia, por ninguém, por nada, por nenhum estadista, por nenhum comunista, por nenhum ditador, por nenhum tirano. Jamais, irmãos. Nenhuma perseguição conseguiu diminuir o cristianismo. Pelo contrário, desde o primeiro século só aumentou. Recebemos esse reino, fazemos parte dele, irmãos. Alcançamos misericórdia da parte de Deus, irmãos. O Senhor te perdoou, me perdoou. O sangue de Cristo foi vertido em seu favor, se você creu. Se você que está me ouvindo também creu, você alcançou misericórdia da parte de Deus. Todos nós aqui iremos morrer, irmãos. E a morte não será o nosso fim. Ressuscitaremos em glória. Ou estaremos com o Senhor em glória, se Ele vier. E estivermos aqui. Estaremos para sempre com o Senhor. Seremos para sempre consolados, meus irmãos. Apocalipse 21, 4 e 5 vai dizer que toda lágrima será enxugada, irmãos. Olha os bem-aventurados aqui, as tristezas que passamos, as vergonhas que passamos, pelo pecado, pela condição caída desse mundo, as humilhações que passamos, seremos para sempre consolados por Cristo. Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. É assim que Ele dirá para esses bem-aventurados aqui, e dirá para mim e para você, meus irmãos, e para todo aquele que nele crê e que nele creu. Há uma promessa aqui também: grande é o nosso galardão. Grande é o nosso galardão, irmãos. Incomparável será o nosso galardão. Quando o apóstolo Paulo tem aquela experiência de ir ao terceiro céu e de contemplar coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer, ele nem conseguiu descrever a sua própria experiência. Literalmente, irmãos, ele disse: no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Ele diz, irmãos, grande é o nosso galardão. E veremos a Deus na face de Cristo, irmãos. Em 1 João 3, verso 5, diz que: e todo aquele que nele tem esta promessa, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amados, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porém, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos, irmãos. Aqui está, irmãos, a promessa para o cristão. Há bênçãos sim temporais em nossa vida. O Senhor cuida da nossa vida nessa terra. O Senhor cuida, o Senhor é provedor, protetor, nos guarda, nos livra. Mas nenhuma dessas promessas, irmãos, se equivale a essa promessa da vida eterna, irmãos. Esses são os bem-aventurados. Aqui está, irmãos, o perfil do verdadeiro cristão. Do verdadeiro cristão. Todos aqueles que possuem uma Bíblia, que vão às igrejas domingo após domingo, irmãos, deveriam meditar em cada característica que o Senhor Jesus Cristo disse. Não foi o apóstolo Paulo, não foi Pedro, o Senhor Jesus, o rei deste reino, dando aqui as características dos seus súditos, trazendo aqui as leis, trazendo aqui as recompensas deste reino. Irmãos, este é o reino, que não é como o reino agora da Inglaterra, que está sendo coroados diversas horas, diversos momentos. Interessante para finalizar, irmãos, uma coroa, uma pedrinha daquela coroa da rainha, equivale a um diamante muito raro, 175 milhões de reais. Uma pedrinha.
e a coroa do nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu reino eterno, e a glória eterna dele, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, o peso não se compara com o peso da glória que há em nós de ser revelado, irmãos. Aqui está, irmãos, e eu encerro aqui, as bem-aventuranças, irmãos, o perfil daqueles que servem ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós e aos que nos acompanharam pela internet.